Nas sombras do nosso mundo, escondidas entre os suspiros do tempo, repousam as pegadas e vestígios de eventos que desafiam a razão ao longo de toda a existência. Fósseis e meteoritos, silenciosas testemunhas de eras passadas, entrelaçam-se com ossadas e mistérios enterrados no profundo da Terra. Enquanto a vida evoluiu e se transformou, esses vestígios permaneceram como enigmas, esperando serem decifrados. Contudo, a pergunta ecoa: podem essas marcas serem verdadeiramente compreendidas? Enquanto a luz da ciência ilumina muitos cantos escuros, há segredos que desafiam até mesmo sua poderosa luz. Nesse manto de incerteza, eu me pergunto se não há mistérios profundos demais para serem decifrados, e se não há respostas que permanecerão eternamente ocultas nas sombras, pegadas que não podem ser encaixadas nos grilhões da razão, que escapam das garras da explicação. Na dança entre o conhecido e o oculto, entre o que é mensurável e o que não, um segredo permanece nas sombras, e a razão vai além de nossa compreensão. Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Peço para que não se esqueçam de deixar o like, para que nossos vídeos cheguem para o maior número de pessoas possíveis, fortalecendo assim nosso canal. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e faça parte de nossa comunidade. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Estamos em Ba, uma pequena cidade na Carolina do Norte, Estados Unidos, onde foram encontradas algumas pegadas que não têm explicação. Essas marcas desafiam toda a lógica da natureza, e uma lenda local afirma que foram feitas por um cavalo. Mas não por um cavalo qualquer, mas sim pelo cavalo do próprio diabo. Essa lenda tem sido contada de geração em geração, e centenas de pessoas testemunharam elas. No início do século XIX, existia em Ba, Carolina do Norte, um jovem chamado Jesse Elliott. Jesse era um homem de espírito livre, profano e beberrão, que fazia o que lhe dava na cabeça, sem limites, e não permitia que ninguém lhe dissesse o que faria. Ele gostava de beber quase todos os dias, e isso o fazia se sentir superior, quase invencível. Ele tinha muitos vícios, mas o seu favorito e aquele que mais alimentava seu ego era a corrida de cavalo aos domingos, acompanhado de vários de seus amigos. Ele ficou famoso por enfrentar sem medo qualquer um que ousasse o desafiar, independente da hora e do lugar. A magnitude do egoísmo que alimentava aquele valentão o levou a acreditar que seu cavalo era o animal mais rápido de todo o condado, e ele mesmo o chamava de invencível. Era domingo, agosto 1802, quando ele tentaria sua sorte mais uma vez. Um estranho montado em um cavalo negro se aproximou de Jesse Elliott, isso enquanto estava no cais de Ba. Sem muita conversa, o estranho cavaleiro disse a Jesse que seu garanhão não era páreo para seu cavalo, e apostou $100 que o venceria na corrida. A confiança de Jesse não tinha limites, então em um tom de zombaria, ele respondeu: "Te encontro na pista em 1 hora", e depois disso, ele correu para casa e assim se preparar para a próxima corrida. Em casa, calçou suas melhores botas de montaria e bebeu 2 copos de licor puro, que correram por sua garganta como se fosse água. Quando estava prestes a sair de casa, a esposa de Jesse o advertiu sobre as consequências de correr no domingo. Mas muito furioso, ele limitou-se a apenas amaldiçoar a sua assustada mulher. Enquanto Jesse montava em seu garanhão e partia trovejando, sua mulher gritou com ele em uma voz de fúria de sua porta: "Espero que você seja mandado para o inferno hoje mesmo."
Já na pista próximo a Bath, Jesse Elliot chegou para encontrar o misterioso cavaleiro que o havia desafiado. O homem de aparência imponente parecia calmo e sério quando os dois concordaram com os termos da corrida. Mas algo sobre o desconhecido o incomodava. Mas Jesse não sabia exatamente o que era. Então não demonstrou e apenas o ignorou, ansioso para terminar a corrida e pegar o dinheiro daquele homem. Num piscar de olhos, dispararam o tiro inicial e a corrida começou. Os cavalos correram pela pista e Jesse logo assumiu a liderança. Mas algo estava muito estranho, já que o misterioso cavaleiro não parecia estar interessado em ganhar a corrida. Totalmente confiante, Jesse gritou com seu cavalo: "Me dê a vitória, ou leve-me para o inferno." E naquele momento, enquanto o cavalo de Jesse fazia uma curva na pista, ele virou a cabeça e relinchou. Parecia que algo o havia assustado muito. De repente, ele levantou suas patas dianteiras e cravou os cascos com uma fúria no chão. Com um movimento tão brusco e violento que fez Jesse cair de sua sela e bater com tudo sua cabeça contra uma grande árvore, morrendo instantaneamente. Entre a confusão de todos presentes e enquanto tentavam reanimá-lo, aquele cavaleiro desconhecido e misterioso que montava o enorme cavalo negro simplesmente desapareceu. Ninguém ouviu ou sabia para que lado ele tinha ido. Na confusão, o cavalo de Jesse desapareceu e nunca mais foi visto. Muitos acreditam que naquele instante Jesse Elliot desceu diretamente para o inferno, carregado por aquele homem estranho que dizia-se ser o próprio diabo. Como já mencionei, aquele homem e seu imponente cavalo negro desapareceram. No entanto, as pegadas que o cavalo deixou naquele solo argiloso durante a corrida permaneceram visíveis naquele local, mesmo depois de mais de 200 anos. À medida que a notícia da tragédia se espalhava, os cidadãos locais tornaram isso como um aviso solene do alto, sobre as consequências de violar os dias de descanso. O padre da igreja de São Tomás de Bath, que havia pregado abertamente contra o comportamento dos jovens rufiões da área, declarou que aquelas pegadas foram deixadas por um homem a caminho do inferno. E a lenda diz que as pegadas perduram como um lembrete do destino trágico que aguarda todos os jovens pecadores. Alguns dos companheiros de Jesse, reunidos para assistir à corrida, viram o acidente acontecer bem diante de seus olhos, e sua história desde então foi transmitida de uma geração para outra. Hoje, a aproximadamente 1 quilômetro a oeste de Bath, as infames pegadas no chão ainda são encontradas, e estão mais visíveis do que nunca. Preservadas de tal maneira que continuam a gerar espanto através das gerações. E também para todos aqueles que têm as observado, que declaram sentir certa angústia ao vê-las. Embora sem nenhum tipo de proteção, as pegadas deixadas pelos cascos do cavalo permanecem livres de vegetação, folhas ou detritos de qualquer tipo. E o mais perturbador é que quando as depressões são preenchidas com terra ou qualquer outra coisa, depois de algum tempo elas aparecem limpas e vazias. Isso em questão de horas, ou às vezes dias, mas sempre ficam vazias após qualquer tentativa de preenchê-las. A poucos metros das pegadas, você pode observar um velho toco de pinheiro em decomposição. E a lenda supostamente diz que aqueles restos apodrecidos pertencem àquela árvore que causou a morte de Jesse Elliot. Em meados da década de 1950, um cinegrafista chamado Earl Harrow soube da lenda e foi até o local para tirar algumas fotografias dessas estranhas marcas no solo. Por meios de depoimentos de moradores locais, ele soube que as galinhas comiam milho do chão próximo, mas que elas não se atreviam a tocar em um único grão que estivesse realmente dentro das depressões. Um fato bastante estranho e também curioso.
Harold decidiu filmar para fazer sua própria história, levando consigo algumas galinhas e milho, e o resultado sempre era o mesmo. As aves comiam todo o milho ao redor das pegadas, mas ignoravam completamente o que estavam dentro delas, mesmo depois que todo o solo ao redor estivesse limpo e elas notavelmente continuassem com fome. Intrigado, o cinegrafista fez outra experiência. Ele coletou folhas, terra e pedras e encheu cada uma das depressões. Depois disso, ele traçou uma rede de linhas pretas sobre o solo acima dos buracos. E na manhã seguinte, quando ele voltou para observar o resultado, a rede de linhas estava intacta e as marcas das pegadas daquele cavalo estavam limpas e claras como sempre estiveram ao longo de todos esses anos. Os locais dizem que nada cobre as marcas, pelo menos por muito tempo. Ao longo dos anos, essas curiosas marcas no solo têm fascinado pessoas de todas as idades. As crianças da região costumam encher as pegadas a caminho da escola, apenas para encontrá-las limpas quando voltam para suas casas no final da tarde. A lenda, sem dúvidas, é uma das mais populares da região. E de alguma maneira as pegadas do cavalo do diabo sobreviveram durante todo esse tempo. Talvez como um vestígio, ou talvez como uma prova que algum dia o próprio diabo pisou nessa terra. E como na maioria das lendas, existem muitas versões e variações diferentes dela. Mas e você, já conhecia essa lenda? Existe outra história como essa que gostaria de ver aqui no canal? Deixe nos comentários e vamos falar sobre ela. Por hoje é só, obrigado e nos vemos em breve no próximo vídeo.